Olá, meu nome é Bianca Conte e eu vou apresentar para vocês o projeto de ensino Monitoria de Matemática para o Ensino Médio. Ao longo da vida escolar, muitos estudantes enfrentam diversas dificuldades nos componentes curriculares voltados para as ciências exatas. No momento atual, em meio à pandemia, foram necessárias diversas mudanças e adaptações para poder dar continuação ao ensino escolar. Houveram vários desafios encontrados tanto por parte de docentes como discentes. Com isso, é importante a gente encontrar um meio de aprendizado no qual proporcione aos estudantes a oportunidade de reparar essas dificuldades. Sendo assim, foi implantado o projeto de ensino de matéria de matemática para o ensino médio nos cursos técnicos integrados do Campus Rolante, com ações de nivelamento e acompanhamento discente para poder ajudar a solucionar as dificuldades e também contribuir para a formação do estudante monitor. O projeto tem como objetivo visar uma melhoria no aprendizado dos estudantes, proporcionar a oportunidade de reparar as dificuldades encontradas e aumentar os conhecimentos voltados para os componentes curriculares das ciências exatas, fortalecer as relações interpessoais com os demais colegas de outras turmas e cursos, e possibilitar ao monitor a prática pedagógica, a experiência da prática pedagógica. A metodologia deste projeto, antes da pandemia, ocorria de forma presencial, onde o aluno ficava disponível no turno inverso de suas aulas para poder ajudar nas as dificuldades encontradas. Agora, devido à pandemia, ele ocorre de forma remota, por meio da plataforma do Google Meet, onde o aluno também fica com horários pré-definidos, fica disponível para ajudar os estudantes. No decorrer do projeto, notou-se uma baixa procura dos estudantes pela monitoria. Então, foi elaborada uma pesquisa por meio de um formulário do Google Forms, com perguntas elaboradas pelo estudante monitor, em conjunto com os demais docentes das áreas de matemática, e compartilhado pelos professores da área com os demais estudantes do campo. A pesquisa teve como objetivo entender melhor o perfil do estudante no ensino remoto, quais as dificuldades encontradas devido à pandemia em relação ao componente curricular da matemática, qual era a forma de acesso das aulas e atividades e propostas pelos professores e quais eram as sugestões para o melhor aprendizado da matéria em si. E agora eu vou compartilhar com vocês os resultados dessa pesquisa. A primeira pergunta era em qual curso o aluno estudava. 45,6% está matriculado e estudando no curso técnico integrado ao ensino médio de administração, 30,7% no curso integrado ao ensino médio de informática e 23,7% no curso técnico integrado em agropecuária. A segunda pergunta se tratava de qual ano regular que o aluno estava cursando. 41,2% está no segundo ano, 28,1% está no terceiro ano, 16,7% está no primeiro ano e 14% está no quarto ano. A terceira pergunta era qual era a forma de acesso à internet na casa para as aulas. 62,3% utilizava somente o Wi-Fi e 37,7% utiliza 3G e o Wi-Fi. A quarta pergunta era qual o dispositivo que o aluno utiliza para acessar as aulas e materiais postados, podendo marcar mais de uma opção. A grande maioria utiliza de celulares e notebooks para a realização das atividades. A quinta pergunta era se o dispositivo utilizado era compartilhado por mais membros da casa, podendo marcar mais de uma alternativa também. E a grande maioria não compartilha o seu dispositivo que é utilizado para as aulas. A sexta pergunta era se o aluno já havia cursado a disciplina de matemática no ano regular de 2021. 49,1% sim, já havia cursado, 35,1% está cursando e 15,8% ainda não. A sétima pergunta era se o aluno sabia da existência da monitoria de matemática para o ensino médio da FRS Campus Rolante. 82,5% sabia e 17,5% não. A oitava pergunta era como o aluno soube da existência da monitoria, podendo marcar também mais de uma opção. A maioria dos estudantes ficaram sabendo da existência pelo meio de divulgação e outras partes por meio de professores.
A nona pergunta era se eles haviam recebido o e-mail de divulgação com os horários da monitoria. 82,5% sim e 17,5% não. A 10ª pergunta era se os estudantes tinham planejamento para organizar os horários de estudo. 50,9% não tem e 49,1% tem. A 11ª pergunta era em média de quantas horas o aluno dedicava por semana para os estudos de forma remota na disciplina de matemática. 59,6% dedica de 0 a 5 horas, 31,6% dedica de 5 a 10 horas e 8,8% dedica de 10 a 15 horas. A 12ª pergunta era em qual escala o aluno identificava o seu grau de dificuldade na disciplina de matemática em si. A grande maioria identifica o seu grau de dificuldade entre 3 e 8, de 10. A 13ª pergunta era como o aluno procurava superar as dificuldades nas disciplinas de matemática, podendo marcar também mais de uma opção. As respostas que eles mais utilizaram foram atendimento com o professor, outros vídeos e conversando com colegas e amigos. A 14ª pergunta era em qual escala ele identificava o grau de dificuldade para aprender a matemática no ensino remoto durante a pandemia. A maioria dos alunos disse que seu grau de dificuldade para aprender a matemática durante a pandemia era entre 7 e 10. A 15ª pergunta era como ele achava que se a monitoria poderia ser um bom caminho para auxiliar os alunos nas suas dificuldades. 94,7% acha que sim e 5,3% acha que não. A 16ª pergunta, a gente pediu para eles deixarem uma opinião sobre o que poderia mudar nas aulas e no formato remoto para facilitar o aprendizado, tanto na disciplina de matemática quanto para as demais. E as respostas daí acabamos pegando algumas respostas para mostrar. Uns dizem que por ser remoto está ótimo, está bom. Outros dizem que estão tendo dificuldades quanto às plataformas digitais, como o Moodle. Alguns relatam que estão acompanhando bem com o professor deste ano, apesar de ser remoto. Outros sugerem horários diferentes, para quem está trabalhando poder acessar também. Que os professores estão se esforçando, mas seria melhor se fosse presencial. E que há falta de interação dos colegas nas aulas. Agora, uma análise de pesquisa. Temos o total de 302 alunos matriculados e 114 responderam este questionário. A gente percebeu que o curso com maior quantidade de resposta foi o de administração, entre alunos de 2º e 3º ano. Todos possuem Wi-Fi em casa para assistir às aulas e também ter acesso às atividades. Utilizam de celular e notebook. A maioria não compartilha o dispositivo. E eles sabem da existência da monitoria. Em torno de 50% dos alunos possuem um planejamento de estudos. A maioria dedica de 0 a 5 horas nas disciplinas de matemática. Eles tiram suas dúvidas por meio de atendimento ao professor, outros vídeos e com colegas. E há uma grande diferença na dificuldade da disciplina de matemática em si para a matemática ensinada no ensino remoto. Com isso, a gente consegue concluir que o projeto ele possibilita aos alunos oportunidades de buscar ajuda em suas dúvidas. Oferece também uma monitora prática pedagógica e também, com o encaminhamento, a gente percebe que há uma necessidade de ações que visem a permanência e êxito dos estudantes na instituição. E não só nessa, como em várias, acredito. Com isso, eu agradeço ao FRS Campus Rolante pelas bolsas de ensino de 2021 e agradeço a vocês pela participação e pela atenção.